Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de falar um pouco hoje sobre alguns temas que envolvem o estudo da fenomenologia, mais especificamente as contribuições de Alfred Schutz, um sociólogo germânico que começou a trabalhar com essa ideia de fenomenologia e estudar os fenômenos sociais e as relações, muito embasado no começo do século XX, muito embasado em Weber e Husserl. Por que a fenomenologia é tão importante para o estudo dos fenômenos sociais, da vida social? Ao meu ver, a contribuição de Schutz está justamente em trazer à tona um estudo sobre o mundo da vida e como a gente é capaz, então, de entender, de conceituar, de criar teorias, criar interpretações a respeito do que acontece na vida cotidiana. E esse é um tema que eu gosto muito, o estudo das práticas cotidianas, o estudo do mundo da vida. Mas antes de entrar mais especificamente no que seria esse mundo da vida, é importante dizer que, então, Schutz traz uma perspectiva bem cunhada assim, na ideia de Simmel de que os fenômenos sociais devem ser relacionados aos comportamentos individuais e muitas vezes que a forma social desses modos deve ser compreendida através de uma descrição detalhada. E de Weber, ele traz a inspiração de uma ideia de interpretação da realidade social pautada na questão da ação social, ou seja, nos atos que são praticados pelos sujeitos. Então, o Schutz ele mostra muito e vai estudar muito os significados dessas ações desses sujeitos no mundo social. Já em Husserl, ele buscou um arcabouço mais filosófico para entender os fenômenos sociais a partir da ideia de significados atribuídos pelos sujeitos às determinadas ações. E aí ele se ampara nas ideias de intencionalidade, ou seja, intenção de realizar alguma ação, e intersubjetividade. Tendo postulado tudo isso, a gente pode pensar muito que as nossas práticas de pesquisa etnográfica devem muito às contribuições de Schutz, porque de alguma forma eu acredito que Clifford Geertz acabou também se influenciando, obviamente, pela fenomenologia. E Geertz fala, em descrição densa, em perceber as particularidades, e também a questão da interpretação. Só que aí a interpretação seria do antropólogo, que interpreta o fluxo do discurso social e também ele interpreta a interpretação das pessoas que ele estuda e ele tenta salvar o que foi dito desse discurso e fixá-lo em alguma teoria, em alguma forma de pesquisa. Já Schutz, ele não vai se preocupar tanto em descrições densas, ele não vai se preocupar tanto em etnografia, mas ele vai se preocupar em mostrar como a realidade social ela não é homogênea e ela é um complexo de diferentes sistemas de perspectivas. O mundo cotidiano é considerado para ele um mundo cultural, mas também um mundo intersubjetivo. Então, a grande contribuição de Schutz vai ser tentar juntar essa questão micro e macro, estrutura e agência, uma vez que todos convivemos em grupos, em sociedade, mas também nós somos dotados de questões mais intersubjetivas. Nós temos uma consciência comum que é essencialmente similar, mas também, enquanto sujeito, a gente se vincula em outras questões que muitas vezes são pautadas pelo nosso contexto social. E aí, desde a forma como a gente cresceu e foi socializado,
as questões éticas, as questões morais. Ou seja, segundo Schutz, tem todo um mundo social que já existe antes do nascimento das pessoas, que é a questão mais estruturante da sociedade e que vai atuar na socialização. E a gente vai aprender durante o nosso processo na infância a reagir a essas diferentes situações, compondo uma série de estoques de conhecimento a partir dos quais a gente reage a essa situação, ou seja, a gente interpreta essas situações da nossa vida cotidiana, muitas vezes com base nesse estoque de experiências prévias, e experiências prévias não só nossas, mas aquilo que nos foi passado de geração a geração, e transmitido pelos pais, pelos professores, pelos parentes e até pelos amigos do convívio cotidiano, que funcionam como um código de referência. No entanto, a gente também tem a nossa subjetividade e cada um vai experienciar de uma determinada forma essas experiências mais sociais da vida cotidiana. Então, muitas vezes há grupos, isso é muito claro numa sociedade cindida como a nossa, numa sociedade desigual, que há costumes de determinados grupos que não estão presentes em outros grupos. A gente sabe que cada família cria os filhos de uma determinada maneira. E aqui eu não estou falando de fugir às regras e às normas sociais. Pelo contrário, tem um substrato comum. Mas, para viver nesse mundo, vai dizer Schutz, o homem ele vai se orientar pela uma maneira muito particular, a partir da qual ele define o cenário da ação, interpreta essas possibilidades de ação e enfrenta esses desafios. Né? E isso precede, muitas vezes, qualquer tipo de ação social. Então, embora a matriz de toda ação social tenha um sentido comum, cada pessoa vai se situar de uma maneira específica no mundo da vida, que é o que ele vai chamar de situação biográfica. Situação biográfica é, então, essa liberdade, digamos assim, de agir diante de um determinado contexto. Isso, então, mostra como a cultura, apesar de universalizante, muitas vezes dentro de uma sociedade, ela não é sentida e vivida da mesma forma por todos aqueles que nela vivem. Isso porque tem essa situação biográfica, tem essa liberdade de ação. E aí que vai entrar a questão da fenomenologia das experiências que o sujeito constrói no curso de sua existência mais concreta. Essas experiências, elas agregam tanto os conhecimentos que estão disponíveis e acessíveis para ele, mas também vão se relacionar com a situação biográfica de cada sujeito. Sendo assim, é preciso entender a ação social, segundo Schutz, como uma projeção realizada pelo sujeito de uma maneira intencional e dotada de propósito. Então, Schutz ele acaba, de acordo com essa teoria, meio que racionalizando a ideia da ação social, que para Weber, eu já até mostrei em outros vídeos, como está separada em determinados tipos, uns mais relacionados à emoção e outros mais relacionados à razão. Mas para Schutz, como tem toda essa questão do repertório, do reconhecimento da situação e de uma reação, né, da pessoa de acordo com as suas experiências prévias, dentro desse contexto a ação social ela acaba sendo vista mais intencional, mais racional, com algum propósito envolvido. Hoje, a gente não vê muito o Schutz sendo usado diretamente,
mas indiretamente nas pesquisas antropológicas, sociológicas, nas pesquisas sobre o mundo cotidiano e na própria ideia embasada da fenomenologia enquanto ciência e método de investigação, eu acredito que ele esteja muito presente, porque a gente acaba estudando, sim, as ações individuais e as ações coletivas, e a gente estuda esses processos a partir do qual muitas vezes uma ação individual ela ganha um sentido específico para aquelas pessoas que desempenham essas ações. Então, a contribuição de Schutz é justamente permitir que a gente compreenda as ações das pessoas no mundo cotidiano, no mundo da vida, sempre pensando nessa relação intersubjetiva, né? Mediada por uma estrutura mais invariável, a priori única, de uma sociedade, de uma cultura, que compôs esses repertórios, mas também inserindo e dando espaço para que novos processos surjam, né, a partir das ações individuais, das situações biográficas.